Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre física, especificamente associação de resistores em série. Numa associação em série, a gente liga um aparelho atrás do outro. No caso dos capacitores, a gente diz que vai ligar a placa positiva de um após, conectada na armadura negativa do outro, de modo que esses capacitores vão estar submetidos, carregados com a mesma carga elétrica. E por que isso acontece? Bom, a bateria está conectada aqui embaixo, ela vai tirar um elétron desse cara, desse terminal, vai colocar para o lado de cá, e isso vai induzir todos os capacitores na associação com a mesma carga. Por definição, a série ela vai ter a divisão da tensão total fornecida pela bateria entre os aparelhos que estão ligados nela. Então, meu U total vai ser o 1 mais o 2 mais o 3, isso vale para capacitor, para resistor, para qualquer tipo de aparelho. Como a gente sabe que um capacitor vai ter a carga sendo C vezes U, o U sozinho é a carga dividido pela capacidade. O U total, eu poderia escrever então que é a carga, que é a mesma da associação e de cada um dos capacitores, dividido pelo C equivalente. Isso vai ser igual a carga pelo C1, seria a voltagem, a tensão do nosso primeiro aparelho, mais Q sobre C2 para o segundo, mais Q dividido por C3. A gente vai ter essa carga sendo igual para todo mundo. Posso colocar em evidência e simplificar. Posso cortar a carga numa linguagem popular. Então a gente teria que 1 dividido pela capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. É provável que você se lembre de alguma coisa semelhante a isso. É o mesmo tipo de expressão que a gente tem para calcular paralelo de resistores. Você repara que um paralelo de resistor tem uma forma semelhante de cálculo do que a série dos capacitores. No paralelo de resistores, a gente usa duas regras práticas, que eu vou lembrar aqui. A primeira regra prática: se você tiver dois capacitores, eu posso fazer o produto pela soma. C1 vezes C2, dividido por C1 mais C2. Então essa regrinha vale para dois capacitores. Se a gente tiver mais que dois, a gente pode fazer primeiro com dois e aplicar o resultado para o terceiro. E temos também outra regra prática, que é a capacidade equivalente igual a capacitância dividido pelo número de aparelhos quando forem aparelhos iguais, tá? Então N é o número de aparelhos iguais. Quantos capacitores eu tiver com a mesma capacidade. Então aqui do lado direito da lousa a gente tem um exemplo para cálculo da capacitância equivalente e vamos aproveitar e determinar a carga do circuito. Então temos três capacitores em série, 2 de 8 microfarads e um de 12 microfarads. A gente começa resolvendo esse problema com os com os capacitores iguais. Dois capacitores iguais conectados em série, eu posso pegar o valor de um deles, vamos marcar aqui uma série, pego o valor de um deles, 8 microfarad, e divido pelo número de capacitores iguais, que são 2. O resultado disso dá 4 microfarad. Redesenho o circuito. Então eu vou colocar aqui no lugar de 2 de 8, apenas 1 de 4. Então um capacitor de 4 microfarad, o outro capacitor de 12 a gente mantém, e essa associação estava submetida a uma diferença de potencial de 32. Novamente, temos uma associação em paralelo, só que agora os capacitores são diferentes. A capacidade equivalente vai ser o resultado do produto dos dois pela soma dos dois. 4 vezes 12, dividido por 4, mais 12. Isso aqui está tudo em microfarad. 4 vezes 12 dá 48, dividido por 16. Então a gente vai ter uma capacidade equivalente de 3 microfarad. Numa associação em série de capacitores, a capacidade equivalente vai ser sempre menor do que cada uma das capacidades individuais. Então eu poderia representar aqueles três aparelhos por apenas um de capacidade equivalente igual a 3 microfarad, submetido à mesma tensão, a tensão aqui da associação, que é de 32. Inclusive, a gente pode determinar qual é a carga
que essa associação tinha adquirido. Carga é igual a capacidade vezes o U. Eu posso usar essa expressão porque o meu U é o U total e a minha capacidade é a equivalente. Então eu vou ter 32 micro vezes 1U. Perdão, inverti, né? São 3 micro vezes o U de 32. A gente vai ter 96 microcoulombs. Importante a gente perceber que apesar de ter achado a carga para associação, eu posso falar que essa carga é igual para os 3 aparelhos, por se tratar de uma série. É isso aí, pessoal. Bons estudos e até mais.